Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de manutenção em celulares, ministrado pela Texel Service com ênfase em reparos de placas. Nós estamos entrando no terceiro módulo, pessoal, e vamos falar de um assunto muito importante que são sobre as placas dos aparelhos celulares, certo? Vamos falar um pouco sobre a estrutura do celular nessa primeira aula, como a placa se divide, né, os seus principais setores. É muito importante que vocês prestem atenção nesses detalhes, nessa aula, pessoal, porque é onde está o segredo da manutenção. É vocês entenderem um pouco da placa do aparelho para poder fazer a manutenção correta, né, em seus setores que estão defeituosos, saber analisar o circuito, bem como reconhecer os componentes, ok? Vamos dar início à nossa aula. Pessoal, estou aqui com algumas placas de celulares, alguns modelos, onde eu irei demonstrar os setores da placa, como a placa está dividida. A placa ela é composta por alguns componentes, certo? Também alguns periféricos, como câmeras digitais, microfone, conector de bateria. O importante na aula é a gente reconhecer esses setores da placa, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês, estarei demonstrando em alguns modelos de placa, Motorola, Samsung, LG, alguns modelos que eu selecionei aqui, certo? Então, pessoal, o primeiro ponto que a gente tem que identificar na placa, ela como um todo, é o negativo, certo? O negativo da placa, a parte negativa. Porque o teste, ele sempre vai partir como referência do negativo da placa. Nessa placa aqui do Samsung que eu tenho aqui para fazer a demonstração, eu tenho aqui o conector da bateria, vou selecionar aqui o multímetro em escala de continuidade, eu tenho aqui o conector da bateria, eu tenho 3 pinos. A parte amarela da placa é o negativo, certo? Toda essa parte amarela é o negativo. Se eu colocar uma ponta de prova aqui na massa, na parte amarela, e for encostar a outra ponta de prova em um a um pino, ela vai bipar em comum apenas com o negativo, né? Porque nós estamos usando a escala de continuidade, ó. Certo? Então, esse é o terceiro pino, é o negativo. Ó, negativo. Toda essa estrutura da placa, toda essa parte amarela aqui, ela é pintada de ouro, certo, pessoal? Por isso que tem essa procura por sucatas, porque a sucata tem vários metais, né? Vários metais nobres, como prata, ouro, cobre, estanho, certo? Então a referência que nós temos que ter, primeiramente na placa, identificar é o negativo. Eu tenho uma placa aqui, ela como um todo, certo? Eu vou ter aqui circuitos nela, componentes, como eu havia falado. E eu tenho toda essa parte amarela aqui da placa. Essa parte amarela está toda interligada, certo? Se você seguir aqui o caminho, você vê que ela está toda interligada. Então, onde eu fizer o teste de continuidade, ela vai bipar. Onde eu fizer esse teste, porque a maior abrangência da placa é por negativo. Vocês estão vendo aqui o amarelo. Se eu raspar a placa bem aqui, ó, vou melhorar aqui o foco no microscópio, vou dar uma raspadinha bem aqui. Podemos ver que o metal cobre, né, será exposto, certo? Então, pessoal, aqui eu tenho uma cobertura de ouro e aqui eu tenho uma cobertura de tinta, né, uma tinta que faz a proteção da placa. Se eu encostar uma ponta de prova aqui nessa parte amarela, encostar no cobre que foi exposto, ele vai bipar do mesmo jeito. Então, a gente entende que tanto o amarelo como essa parte que está pintada, ela tem o contato em comum, certo? Toda essa parte amarela, ela é a parte negativa. Quando eu pego um aparelho e vou ligar ele com a placa desmontada, eu posso ligar o positivo no positivo, e não necessariamente eu preciso ligar o negativo no negativo da placa, certo? Eu posso ligar o negativo em qualquer parte que represente o negativo da placa, como eu falei, a parte amarela. Ó, então eu posso ligar aqui em qualquer parte amarela da placa
que no caso fica mais seguro, porque quando eu manusear a placa, os dois aqui bem pertinho, um no negativo e um no positivo, quando eu ficar manuseando para fazer os testes, pode ser que ela encoste, certo? E dê um curto na fonte. Então eu utilizo aqui, eu posso utilizar qualquer parte referente ao massa, né? Eu posso aqui utilizar o suporte do chip também, ó, para usar como negativo. Posso usar aqui o suporte do chip, certo? Ó, porque se eu for colocar uma ponta de prova aqui no amarelo e colocar em qualquer parte metálica, suporte do chip, ó, vou colocar aqui na parte amarela, colocar aqui no conector de carga, negativo também, certo? Então, se eu quiser, eu posso colocar o negativo aqui também no conector de carga e colocar o vermelho no positivo, certo? Esses cuidados nós temos que ter, porque na hora, como eu falei, na hora do manuseio, pode ser que encoste, acaba gerando um curto, acaba acidentalmente ele vai encostar e aí vai, né, danificar a placa por um descuidado qualquer. Então, pessoal, aqui ó, nós identificamos a parte negativa da placa, certo? Toda a parte metálica que tiver, ó, bipando em comum com o amarelo é negativa. Se eu colocar aqui no pino negativo, se eu colocar o motivo no pino negativo, ó, se eu colocar aqui em qualquer parte amarela, ele vai bipar, ó. E aqui, ó, tá bem? Onde eu raspei, onde aqui já foi raspado, você vê que bipa também, ó. Então, onde bipar em comum com o negativo, ou com essas partes metálicas de conectores, certo? Todo esse setor vai ser negativo. Então, pessoal, uma das primeiras partes, né? Um dos primeiros setores que nós estamos aqui analisando é saber identificar a parte negativa da placa. Então, identificando o negativo, vamos passar para um segundo setor da placa, que vai ser a parte vazia, certo? Onde tem a ausência de material. Ó, eu tenho aqui a parte pintada de ouro, eu tenho aqui a parte pintada de cobre, estou raspando aqui, e eu tenho essa outra parte que é o vazio, ela não tem metal, ela é somente a fibra da placa, que é o material que é composto à estrutura da placa, a fibra, certo? Eu raspei. Então, se eu botar uma ponta de prova aqui e outra na fibra, não dá nada, ó. Porque a fibra, ela é a ausência de metal, certo? Então, se eu seguir aqui, ó, toda essa parte aqui é fibra. Aqui já tem um ouro, certo? Ó, fibra. Ficamos atentos que aqui é o ouro, aqui é pintado, o cobre pintado, que está lado a lado com o ouro, certo? O ouro aqui é pintado e aqui é a parte da fibra, que é o vazio, é a ausência de metal. Pessoal, para que serve o vazio? O vazio serve para separar o lado negativo da placa, certo? Justamente para não encostar com o positivo, né? Porque a placa tem um lado positivo e tem um lado negativo. Vou dar uma aproximada aqui bem um pouco melhor para a gente entender, ó. Então eu tenho o vazio, eu tenho a parte negativa, certo? E tenho a trilha, certo? Tem uma trilha, tem um vazio, tem aqui o massa pintado de ouro, o massa pintado de tinta, o vazio, certo? Isso aqui não é trilha, certo, pessoal? É a parte vazia, que não tem, que é a ausência de metal. Tem uma trilha, que no caso aqui a trilha, se eu for raspar aqui, ela é pintada de cobre, ó. Certo? Então, massa, negativo pintado de tinta, vazio, trilha, vazio, massa, negativo, certo? Se eu for seguir aqui essa trilha, ela faz todo esse percurso. E do lado a lado, ó, tanto de um lado como do outro, tem um vazio para separar essa trilha, né? Então, pela lógica, se essa trilha aqui é negativa, eu tenho um vazio,
Então essa trilha, ela faz uma função positiva. Ó, pessoal, só para repetir aqui, ó. Vazio, massa, vazio, trilha. Vazio, massa. Pessoal, o vazio, ele parece uma trilha, mas não é, certo? Não é trilha. Então aqui é a primeira parte, massa. A segunda parte, vazio. A terceira parte, as ilhas, pessoal, aqui, ó. Essas bolinhas de solda. Ilhas ou pads, é onde os componentes vão ser soldados. Eu tenho aqui um componente, eu tenho uma ilha aqui sem componente, certo? Ilha sem componente, componente, ilha sem componente, certo? Massa pintada, vazio. Aqui em torno do componente, ó. Componente. Essa parte mais escura é o vazio, ela não dá continuidade, porque ela tem uma ausência de metal, certo? Nada condutivo. Aí eu tenho um componente aqui, tem uma trilha, né, que vai para esse componente, e o outro lado do componente. Então, pessoal, aqui temos aqui o massa, vazio, trilha, componente, certo? Massa pintada de tinta, vazio, componente, certo? O componente ele é soldado na placa através das ilhas ou pad, certo? Que é esses pontozinhos aqui de solda. A gente podemos observar que o componente aí tem um ponto de solda de um lado e um ponto de solda do outro. É justamente essa solda que faz ele fixar, certo? Na placa. Eu estou com o modelo aqui de uma placa Samsung, eu vou pegar aqui uma placa LG, outro modelo, para a gente também poder analisar ela, certo? Tem aqui uma placa LG. Temos aqui o seu conector de carga. Você pode pegar um celular, às vezes o cliente lhe enviar sem bateria, e através desse teste de continuidade você pode identificar qual é o negativo dele, né? Eu coloco aqui uma ponta de prova no teste com a função de continuidade, certo? Eu tenho aqui o suporte do chip, certo? Vou colocar uma ponta de prova nele e vou fazer a medição, ó. Não bipou, bipou, negativo. Então eu já ligo o negativo preto nesse pino do conector, certo? Lembrando que a gente tem que ficar atento à polaridade, né? Quando nós estamos trabalhando com tensão, nós não podemos ligar o aparelho invertido. A partir do momento que estamos trabalhando com a parte que gera tensão, ó, negativo, positivo. Vamos procurar aqui um setorzinho que tem uma pintagemzinha de ouro, ó, bem aqui, ó. Ó. Vou botar a ponta de prova bem aqui, ó. Negativo, positivo, não bipou também, negativo. Onde eu coloquei a ponta? Aqui na parte amarela. Componente, as ilhas, né, nas laterais. Então essa parte mais escura é o vazio, certo? Isso aqui são as ilhas onde os componentes são montados. Ó, vazio. Aqui esse azulzinho mais claro é a ilha. O azulzinho mais escuro é o vazio. Esses pontos de solda são os pads, certo? Não tinha nenhum componente montado aqui. Você vê que é um pad original, tanto esses dois como esse. Conector de carga. Vou botar uma ponta de prova nele, em cima dele. E vou botar uma ponta de prova lá no negativo da bateria, para ver se bipa em comum, né? Positivo, positivo. Ponta de prova do conector de carga. Ó, positivo, positivo, negativo. Certo? Então já sei que esse terceiro pino aqui é o negativo. Sempre fazendo a comparação com uma das pontas de prova de qualquer parte dessas partes do celular que é bem metálica, que tem um tamanho maior nessas blindagens aqui, pessoal, ó. Então vamos verificar aqui a carcaça do conector, que é negativa, certo?
Tenho essa parte aqui que sai, ó, na lateral com ouro, então toda essa parte aqui é negativa, ó. Toda essa parte é negativa, essa parte maior. Eu tenho aqui o massa, ó, massa, o vazio, trilha. Aí tem um massa aqui que contorna todo esse contatozinho aqui dourado. Tenho aqui uma trilha, tenho aqui os pads, tenho componentes aqui, vazio, certo? Ó. Contornando aqui a trilha positiva, contornando, ó. Contornando aqui a ilhazinha negativa. Vou explicar para vocês como é que a gente identifica. Eu tenho aqui vazio, ó, trilha, vazio. Ela sempre vai estar cercada pelos dois lados que tem a ausência do metal, né? No caso, o vazio, certo? Ó, se eu raspar aqui, ele não dá nada, ó. Agora, se eu raspar aqui, eu já consigo ver o cobre. Então, se eu botar uma ponta de prova aqui no cobre e uma no vazio, não tem metal, ó. Não tem continuidade, porque não tem metal. Agora podemos ver que se eu seguir aqui essa trilha, ela está no negativo e vai para o negativo, ó. Componente bipa, então estão com a ligaçãozinha em comum. Eu tenho aqui um conector, todas essas blindagens, elas são negativas, certo? Aqui, ó, aqui, tudo isso aqui é negativo. Vai ser meu ponto de referência para teste. Aí eu tenho que saber aqui quais são as partes da placa. Eu tenho aqui os componentes, tenho aqui o vazio, né? Ó, no meio a trilha, vazio, trilha, vazio. Essa parte mais escura aqui é o vazio, no meio é a trilha. Pessoal, então é muito importante que nós venhamos a saber essas partes da placa, saber o que é terra, certo? Sempre vamos fazer esse teste com o multímetro em escala de continuidade, para saber qual parte da placa está bipando em comum, de preferência com o conector da bateria, porque nós sabemos que, na maioria dos casos, o terceiro pino é negativo. Ó, se encostar em qualquer parte metálica, imediatamente ele vai entregar que esse terceiro pino é o negativo. E se nós podemos observar aqui atrás do microscópio, esse terceiro pino ele está diretamente ligado nessa trilha gordinha aqui, ó. Esse azulzinho aqui é o vazio, trilha, vazio. Pessoal, fica essa dica aí, é muito importante a gente saber diferenciar esses setores, porque nas próximas aulas nós iremos trabalhar mais fundo em relação a essas informações, já vamos falar um pouco sobre os componentes, certo? Como eles estão ligados no lado positivo e no lado negativo. E a gente sabendo diferenciar o que é negativo e o que é positivo, vai facilitar o nosso trabalho para quando a gente fazer a análise de placa, né, a gente já sabe como é que funcionam os setores. E aí a gente não vai fazer jump no vazio, porque lá não pega solo, né? O jump tem que ser feito na trilha. No caso aqui, ó, se eu fizer um jump aqui, tem que fazer um jump aqui de uma ilha, que é essa ilha do componente. Como eu não tenho um acesso aqui, eu posso raspar essa trilha e fazer um jump até um determinado local. Se eu colocar uma ponta de prova aqui e outra aqui no componente, vai bipar, ó. Porque essa trilha aqui não está partida, né? Então falamos aqui de vazio, de trilha positiva, né? E trilha negativa. A trilha negativa são massa. Essa parte pintada é o mesmo cobre, mas só que ele está com esse cobre então ele está verdinho. Essa parte amarela também é cobre, ela não está avermelhada porque o ouro é amarelo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Falamos um pouco sobre essas divisões da placa para que venhamos entender, né, como ela se divide, para que nas demais aulas a gente venha a encaixar todas essas informações que são de extremamente importância para quando a gente for fazer uma análise de placa, jampear, fazer uma medição, a gente não fazer a medição errada, beleza? Pessoal, vamos continuar aqui a nossa primeira aula, certo? Falamos há pouco sobre a estrutura da placa. Agora eu quero falar um pouco dos componentes, certo? Como os componentes são montados em cima da placa, né? O tipo de tecnologia e os principais componentes, né? Os componentes que eu vou falar vai ser o capacitor, o diodo e a bobina. São os componentes que dão mais defeitos na placa. Nesse primeiro nível, é importante que nós venhamos a entender como eles estão colocados na placa,
como é que eles estão ligados entre si, certo? A primeira coisa que nós temos que saber, pessoal, é que a placa, ela tem componentes em série positiva, né? Estão ligados só na linha positiva do componente. Tem componentes em série negativa, que estão ligados na linha negativa da placa. E temos componentes em paralelo, que está com um lado negativo e um lado no positivo da placa. Eu posso fazer esses dois tipos de teste na placa, certo? Para identificar o componente. Primeiro eu posso fazer o teste em série, posso fazer também um teste em paralelo, mas vamos começar pelo teste em paralelo, que é o mais comum, né? É onde eu vou detectar o curto na placa, né? Placa com consumos, certo? Com alterações. Então, para mim fazer esse teste, a primeira coisa que eu vou fazer é posicionar uma ponta de prova na estrutura da placa, na parte negativa da placa, certo? Sempre o nosso ponto de referência vai ser o negativo, não é o positivo, certo, pessoal? É o negativo. Então, eu posiciono a ponta de prova em qualquer ponto da placa. Não preciso considerar a polaridade, tanto faz. E vamos aqui identificar os principais componentes: capacitor, bobina e diodo. Primeiro vamos identificar aqui a estrutura da placa, né, os componentes dela. Como os componentes estão montados, que tipo de solda é, que tipo de tecnologia. Eu tenho aqui o CI, que são esses componentes pretos, onde em volta deles tem vários componentes. Vou dar uma dica para vocês aqui, porque algumas placas elas saem blindagem, certo? Como é que eu sei que a blindagem sai? Ó, por exemplo, eu posso pegar aqui uma lupa, né? Eu trabalho bastante com uma lupazinha para me ver se a blindagem sai ou não. Mas a dica que eu dou para vocês é que quando eu tenho dois pontinhos aqui na blindagem, ó, esses dois pontinhos aqui, é que a blindagem sai, ó. Aqui, ó, tá aqui, ó. Vendo, ó? Com muito cuidado, né? Só com a pontinha da pinça, sem colocar... Posso levantar, ela sai, ó, certo? Volta aqui de lado. Vejo aqui, ó, a pontinha aqui. Aqui. Ok? A maioria do Samsung, todas as blindagens saem. Certo? Agora o LG e o Motorola, alguns não saem, né? Fica melhor para a gente fazer uma melhor análise. Ó, se eu pegar aqui o LG, se eu botar aqui de lado, é uma blindagem só, não tem nenhum pontozinho para me enganchar a pinça, ó, para levantar, ó, tá vendo, ó? Então essa aqui ela vai ter que sair com o calor mesmo. Então continuando aqui, pessoal, ó, vou fazer aqui começar pelo teste em paralelo, que é um dos testes mais importantes, é onde realmente mata a placa fica em curto, não liga, fica consumindo. Tem aqui componentes CI, certo? O CI sempre é um componente BGA, onde eu não vejo a solda. Eu vou deixar a descrição aqui dessa referência, né? Desse tipo de soldagem, de tecnologia de soldagem desse componente na placa. É a tecnologia BGA, onde eu não vejo a solda, certo? Eu tenho outra tecnologia que é a tecnologia SMD, é onde eu vejo a solda nas laterais, certo? Então, se eu vejo a solda nas laterais, SMD. Se eu não vejo solda, BGA. Estou vendo aqui a solda, SMD, 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 BGA, BGA, memória, processador, memória. Não vejo a solda, ó. Desses dois componentes aqui, não vejo a solda. BGA, SMD, eu vejo a solda. Os CIs, eles fazem a função digital, certo? E os componentes semicondutores são esses componentes que eu vejo a solda, certo? Faz a parte analógica. Você vê, ó, que esse componente aqui está totalmente circulado por componentes, ele faz a proteção desse CI, certo? Bem como aqui, bem como esse daqui faz a proteção desse. Esse daqui
Ó, esses componentes fazem a proteção desse CI, ok? Então vamos para a primeira análise. A análise aqui em paralelo, para a gente identificar o curto. A posição de uma ponta de prova fica no massa, certo? Ponta de prova aqui no massa. Posso botar em qualquer parte metálica. E vou identificar aqui os componentes. Ó, vamos identificar aqui primeiro. Lembrando que a parte negativa sempre é a blindagem. Então a referência na análise em paralelo ou análise de curto-circuito é uma ponta de prova no massa. Não bipou. Então se ele não bipou em relação ao massa, então é porque esse componente é positivo, certo? Esse outro aqui, ó, bipou um lado, então ele é negativo. Negativo, negativo, ó, negativo, positivo. Negativo, positivo. Negativo, positivo. Pessoal, então continuando aqui o teste em paralelo, ou teste polarizado, lembrando que ele envolve o lado positivo e o lado negativo do componente. Esse componente aqui, ó, ele não bipa, certo? Então ele é um componente positivo, porque a minha referência é o negativo, ó. Ó, bobina, bobina. Então o primeiro componente que nós estamos analisando aqui é a bobina. A bobina é um componente em série positiva, certo? Lembrando, pessoal, ó, que o meu ponto de referência é o negativo. Ó, bipa, então esse lado aqui é negativo. O outro lado, não bipa, positivo. Bipa, negativo. Não bipa, positivo. Bipa, não bipa. Esses três componentes aqui, pessoal, é o capacitor, certo? O capacitor ele é um componente polarizado. Ele tem um lado negativo e um lado positivo. Negativo, positivo, negativo, positivo. Nós estamos vendo que essa trilha aqui ela é positiva. Ó, uma ponta de prova no massa, positiva, negativo. Trilha positiva, ela vai para a bobina, ó. Então, eu posso pegar essa dica aqui, pessoal, ó. Se liguem nessa dica. A bobina, ela sempre vai estar ligada no lado positivo do capacitor, certo? E ele é um componente de resistência baixa. Então, eu vou testar aqui o componente, ó. Ela bipa, resistência baixa. Não bipa, resistência alta. Capacitor, 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 capacitor. Capacitor não bipa, que é resistência alta. Porém, ele tem um lado positivo e um lado negativo. Bobina. Bobina bipa, porque ela é resistência baixa. Certo? E eu não posso ter um componente de resistência baixa, né, com um lado negativo e outro positivo, senão ela se tornaria um curto, né? Então a bobina é ligada em série positiva, ó. Não bipa nenhum lado. Não bipa nenhum lado. Então capacitor, resistência alta, polarizado. Porém, pessoal, o capacitor ele é polarizado por causa da placa, porque quando eu soldo ele na placa, ele vai ficar soldado com um lado negativo e outro positivo. Então não importa o lado, eu posso colocar ele de qualquer lado, certo? Da mesma forma a bobina, ela não tem lado. Então capacitor polarizado, lado positivo e lado negativo. Bobina, componente em série positiva, lado positivo e lado positivo. Lembrando que esse tipo de teste é com a ponta de prova, sempre na blindagem. Outro componente que eu quero mostrar aqui para vocês é o diodo. O diodo, pessoal, ele é um componente que ele é polarizado de nascença, por natureza. Ele tem um lado positivo e tem um lado negativo. Ó, tem aqui a marcazinha dele, o chanfro, né? Podemos chamar de chanfro, a marcazinha, onde indica o lado positivo. Então, o lado positivo, ele vai indicar o lado positivo do componente. Então, o outro lado é o negativo. Como referência aqui, ó, uma ponta de prova no massa, na blindagem. Bipou. Bipou, negativo. Do outro lado, ó, não bipa, positivo. Se eu tirar o diodo, ele tem que voltar para a placa do mesmo jeito, certo? Com a marcação para o lado positivo. Eu nunca devo colocar a marcação para o lado negativo, na placa vai ficar em curto. Podemos até observar que a massa aqui, ó, podemos observar a parte pintada de ouro, e aqui as trilhas, ó, indo para o diodo, né? Então, esse lado aqui já identificamos como negativo. Só pela análise visual dá para me identificar. Esse lado de dentro é o positivo, né? Então,
Também está ligado aqui um capacitor, dois capacitores, ó. Lado positivo, então de fora, ó. Vamos seguir aqui o massa, ó. Negativo, negativo. Vamos confirmar? Uma ponta de prova no massa. Negativo, positivo. Então aqui, pessoal, são componentes ligados em paralelo, onde tem um lado negativo e outro lado positivo, certo? Ó, diodo. Sempre lembrando que o diodo ele já nasceu polarizado. Eu não posso inverter a sua posição na placa, certo? Vamos analisar esse circuito aqui, outro circuito. Uma ponta de prova no massa. Não bipou, bobina. Vamos confirmar? Testando a peça. Ó, componente de resistência baixa. Bipou um lado. Não bipou um lado. Negativo, positivo. Testando o componente. Não bipa. Componente de resistência alta. Não bipa. Componente em série positiva, né? Ó. Resistência baixa. Não bipa. Resistência alta. Não bipa. Resistência alta. Bipa. Resistência baixa. Componente, né? Agora vamos ver se ele está ligado em série positiva ou em série negativa. Série positiva, porque em relação ao massa, ele não bipa, ó. Então todos os dois lados são positivos. Positivo. Você tem que saber esse teste, é um teste simples, certo? Hoje, 80% dos defeitos que enrolam em assistência técnica sempre está relacionado a capacitor e diodo. Se, por exemplo, uma bobina dessa entrar em curto, se eu faço um teste aqui numa bobina, certo? Um teste, uma análise de curto-circuito, uma ponta de prova no massa, e se ela bipar, é por causa de algum capacitor, certo? Porque bobina, pessoal, ela já nasce em curto por natureza, ok? Ó. Capacitor não bipa. E se ele bipar é porque ele está em curto. Todos os procedimentos que eu fiz aqui foram aplicações, né, em componentes bons. Então, o contrário disso é o curto, né? É o componente com defeito. Ele vai gerar um curto na placa, ó. O capacitor não bipa. Se ele bipar, ele tem um lado positivo e um lado negativo. Ele vai gerar um curto na placa, então automaticamente a bobina vai bipar, porque ela é resistência baixa. Esses detalhes, quando a gente fizer algumas manutenções, alguns consertos que eu vou fazer, vocês vão entender melhor, mas um princípio hoje é que vocês entendam como os componentes estão ligados, certo? Em série positiva ou em série negativa, ou em paralelo, que é um lado negativo, outro lado positivo, né? O em série positiva, ele é totalmente positivo. Se eu botar em relação ao massa, ele não bipa nenhum lado. Se ele for em série negativa, em relação ao massa, ele vai bipar os dois lados. O meu ponto de referência, pessoal, na placa, a gente não devemos esquecer que sempre vai ser o massa. A nossa ponta de prova, ela tem que estar sempre posicionada no massa. Não vamos esquecer isso. Aqui é o teste, é o famoso teste de análise de identificar curto, certo? Ou análise de circuito em paralelo, né? Porque eu tenho que identificar o que é que vai bipar e o que é que não vai. Dá mais uma olhadinha. Falamos aqui de trilha, massa, vazio, os pads ou ilhas onde os componentes são montados em cima. Falamos dos principais componentes, capacitor, diodo e bobina. O capacitor ele é polarizado pela placa. Quando eu removido eu posso colocar ele de qualquer maneira. A bobina também, ela sempre está na linha positiva da placa em relação ao massa. Ela não bipa. Falei um pouco também do diodo. Lado negativo, lado positivo. Okay? Então é muito importante a gente fazer essa análise, identificar os componentes, identificar as trilhas, identificar as ilhas, para a gente não estar fazendo as medições de repente no vazio, né? Porque o vazio ele não tem metal, então ele não tem continuidade. Vamos fazer mais um aqui, um teste para vocês identificar. O capacitor ele é polarizado pela placa. Quando removido, eu coloco ele de qualquer lado. O diodo, ele já nasceu polarizado, ó, tem essa marcação, tem uma bolinha, que vai ficar sempre para o lado positivo. Eu nunca posso colocar essa bolinha para o lado negativo, porque não a placa vai ficar em curto, certo? O capacitor e o diodo são resistência alta. Quando eu coloco
ponta de prova em ambos os lados, eles não bipam, certo? O capacitor não bipa. A bobina, ela é resistência baixa. Quando eu coloco a ponta de prova nela, ela bipa. O teste de análise de curto-circuito, né? Para me identificar curto consumos na placa. Uma ponta de prova no massa e a outra prova nos componentes. Capacitor só bipa um lado. Bobina não bipa nenhum lado, certo? Diodo bipa só um lado, outro lado não bipa, certo? Pessoal, é muito importante a gente ficar com essas informações gravadas na nossa mente, porque são informações básicas, porque quando nós fazermos uma análise numa placa, eu tenho que saber como é que vai se comportar o componente, né? A gente utilizando o multímetro de escala de continuidade. Porque alguns componentes vão bipar um lado e o outro lado não, esses componentes estão ligados em paralelo, outros componentes não vão bipar os dois lados, esses componentes estão ligados em série negativa. Quando não bipa nenhum lado, esses componentes estão ligados em série positiva, certo? Componente em série positiva, bobina, é um componente de resistência baixa. Componentes ligados em paralelo, que tem um lado negativo e um lado positivo, capacitor e diodo. Justamente porque ele tem resistência alta, justamente para separar o positivo e o negativo, né, que não haja curto. Essas informações têm que ficar na mente de vocês, porque quando a gente for avançando, à medida que a gente for avançando nas nossas aulas, eu estarei fazendo esses testes, né, por setores, circuito de carga, circuito de campainha, de carregamento, e vocês têm que entender como é que funciona o resultado do teste, né, de cada componente, seja ele sendo testado em cima do componente, ou seja ele testado através da análise de curto-circuito. Só para a gente finalizar, pessoal, ponta de prova no massa, teste em paralelo, capacitor e diodo bipa um lado negativo bipa, o lado positivo não bipa, e bobina não bipa nenhum lado, certo? Porque ele é um componente em série positiva. Então, pessoal, continuando aqui a nossa primeira aula do módulo 3, eu queria apresentar para vocês aqui alguns detalhes da placa em relação à sua tecnologia de montagem, certo? Quando nós estamos com a placa do celular, nós vamos observar alguns componentes, certo? E alguns desses componentes, eles têm algumas características em comum, certo? Em relação à sua montagem, né? Nós temos a tecnologia SMD e a tecnologia BGA. Uma característica da tecnologia SMD são os componentes que eles são montados na superfície da placa, né? Porque a sigla SMD significa Surface Montage Device. São componentes montados na superfície da placa, certo? Onde os seus pads estão de forma, né, dividida entre um lado e outro, em cima dos pads, né, os componentes ficam montados em cima desses pads. Eu posso ver aqui os pontos de solda. Quando eu vejo o componente, pessoal, e vejo a solda dele, ele é um componente SMD, certo? Bem como esse capacitor, esse diodo, essa bobina, nós podemos ver que o pad dele montado em cima da placa e em seguida a trilha entre os pads, né, ligando um componente ao outro. Você vê aqui um capacitor, vê aqui a trilha, né? Então esse componente aqui, capacitor, bobina, certo? Esse resistor, todos esses componentes que eu vejo os pads com soldas laterais são os componentes SMD. E aí podemos ver que a maioria dos componentes que estão montados em cima de uma placa, nós podemos ver os pingos de solda. Todos esses componentes são SMD, mas nós temos também outra tecnologia de montagem dos componentes na placa, é a tecnologia BGA. É a tecnologia onde eu não vejo a solda. Pessoal, desculpa aí meu inglês, mas BGA quer dizer Ball Grid Array, certo? BGA significa montagem de grade de bola. Como vocês estão vendo aqui, ó, eu não estou vendo a solda do componente onde ele se une à placa, diferente do SMD, que eu vejo aqui a solda. Então a tecnologia de montagem BGA, ela está mais
aplicada no CI, certo? No circuito integrado. Olha aqui, ó. No caso aqui, quando eu removo um CI de uma placa, no caso essa peça aqui foi removida, nós podemos ver os pads, né, as bolinhas de ball, grades de bola. Você vê que é tipo uma grade, a montagem ela é quadrada, várias bolinhas, depois que nós fizemos aqui a remoção do CI. Se eu inclinar um pouco essa peça de lado, ó, podemos observar ali na lateralzinha aqui do CI, ó, podemos ver os pads, né, as bolinhas que fazem a junção desse componente à placa. Esse é um componente BGA. Podemos ver que esse CI aqui, como eu falei que o CI ele está montado de uma forma BGA, mas também nós temos CI que não estão montados em tecnologia BGA. Esse CI aqui eu vejo na lateral os pads de solda. Então esse CI já é um CI SMD. Podemos ver aqui na lateral a soldazinha, ó, SMD, 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 nesse caso aqui BGA. Não conseguimos ver a solda. Aqui, BGA, processador e memória. Ó, não conseguimos ver a solda fica totalmente na parte interna do componente, né, entre o componente e a placa. No caso aqui, eles são com tecnologia BGA. Então, pessoal, na placa tem vários componentes com essas duas tecnologias, ó, tecnologia BGA também, Power Manage, BGA, SMD, olha aqui, solda aqui, SMD, 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 SMD. Então a placa ela vai ficar dividida entre essas duas tecnologias de montagem. Olha aqui um componente BGA, se eu virar aqui de lado eu consigo ver os pads. Nós temos que ter uma técnica mais aprimorada e equipamentos apropriados para fazer essa remoção. Principalmente uma técnica, né? Depois que você começa a remover esses componentes com mais facilidade, você pode fazer uma remoção dos componentes BGA, né? Quando eu faço uma ressolda, né, ou uma remoção de um componente BGA, quando nós fazemos só a ressolda, nós utilizamos o nome de reflow, e quando nós removemos o componente e fazemos a renovação das soldas, certo? Nós utilizamos o nome de reballing. Aqui, ó, as gradezinhas de bola, BGA. É muito importante, pessoal, a gente saber essas siglas, esse formato, né, de tecnologia, de montagem, para que quando nós formos passar um orçamento para o nosso cliente, nós passarmos para ele de maneira mais técnica possível, né, para ele ver que nós temos autoridade, uma certa autoridade no conhecimento da placa. Pessoal, então é basicamente isso. Nesse módulo eu mostrei para vocês a estrutura da placa, né, como a placa se divide, os componentes. E finalizando aqui, eu estou mostrando para vocês a estrutura de montagem da placa. Só para a gente finalizar, componentes que estão com a solda à mostra, SMD, e os componentes que não mostram a solda, BGA. Ok? Então são duas tecnologias de soldagem, SMD e BGA, e na remoção de um componente BGA, se for fazer só a ressolda, é o reflow. Se for fazer a substituição da solda, o reballing. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final da nossa primeira aula do módulo 3. Tomara que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula. Um abraço a todos.